Olá a todos, aos assinantes do canal, muito obrigado por retornar ao nosso canal, e aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos e esperamos fornecer algum conteúdo valioso para vocês. O assunto que nós vamos tratar hoje é o que se chama de metodologias de ensino e aprendizagem. Nós vamos ver então algumas provocações colocadas pelo Pedro Sanches e por uma diretora de uma escola aqui do sul de São Paulo sobre essa questão que tanto se discute hoje sobre metodologias de aprendizagem que deixa algumas pessoas em polvorosa. Então nós vamos procurar trabalhar aí algumas questões relacionadas a essa discussão. Bom, primeiro, nós temos que entender que existe um rótulo de mercado, né, entre metodologias ativas e metodologias passivas, porque, na verdade, num primeiro momento o que nós temos um grande problema, é encontrar um culpado inerte para o desastre de nosso sistema educacional. Nós estamos aí, os indicadores de IDH, os indicadores internacionais, colocando a educação brasileira realmente como aquela que vem progredindo, mas de forma muito tímida. Muito aquém do que nós precisaríamos para desenvolver a nossa economia e minimizar as nossas desigualdades sociais. O que eu chamo de culpado inerte? O culpado inerte é aquele que não pode se apresentar naquele exato momento em que nós o acusamos para fazer a sua defesa. Então, diante disso, quais são os principais culpados inertes dessa história? Qual eu dou o nome de culpado inerte? O Estado, o professor, a escola e o próprio método. Mas vejam, nunca é o sujeito. De uma certa forma, nós podemos observar que, lamentavelmente, na nossa sociedade como um todo, essa questão do sujeito ele começa a se colocar num processo que eu chamo de coitadização. Ele é um coitado. É o sujeito sempre inofensivo e vítima. Então ele é um coitado. Eu chamo de coitadização desse sujeito. A questão, então, é o método. Se a questão é o método, nós temos que tomar cuidado com uma coisa muito interessante. Qual é o comportamento do mercado diante do método? Então vejam, se o processo é bem sucedido, foi a metodologia ativa que assim o fez. Se o processo foi mal sucedido, foi a metodologia passiva que o fez. Ou seja, o que se procura é dizer o seguinte, nós temos a chave para resolver todos os problemas da educação. E essa chave chama-se desenvolvimento de uma metodologia ativa. Só que tem um detalhe, uma coisa muito importante. Todo o processo de ensino-aprendizagem, ele tem sempre, na verdade, duas fases. A fase ativa e a fase passiva. Ou a fase passiva e a fase ativa. Ele se constitui necessariamente dessas duas fases. Porque quem procura conhecer com quem sabe. E quem sabe, no primeiro momento, vai se colocar na condição de aquele que expõe determinado conhecimento e o outro na condição passiva que quer receber, que quer estar em contato com este conhecimento. Aí, nós não podemos nos esquecer de outro detalhe. O que se chama de metodologia ativa, o que se quer conotar com metodologia ativa, no fundo, é o que a filosofia conhece há mais de 2.500 anos, que chama-se, que existe desde de Sócrates, que através da boca de Platão nos chega a chamada maiêutica, a arte de parir ideias. Então, essa questão da metodologia ativa, me desculpe aí os bambambãs aí, o seu Cláudio alguma coisa, seja o que for aí, outros, né? Ela não é uma criação da modernidade, ela não é uma criação do liberalismo, ela não é uma criação do socialismo, ela não é uma criação daqueles homens que estão além do século XXI. No fundo, essa metodologia ativa, ela está lá em Sócrates. Apenas que do recorrer do tempo ela foi sendo mais ou menos utilizada e por um período da medievalidade foi esquecida. Então, vejam, e aqui tem uma questão muito importante, porque o vídeo não se esgota aqui. O que nós temos que entender é que, no fundo, quando se busca determinar esse tipo de metodologia, nos parece que é mais para encontrar um culpado pelo fracasso ou então de enaltecer alguém pelo sucesso. Mas é importante estudar o tema. Nós temos que estudar, porque os indicadores dos últimos tempos, aí nos últimos 3 ou 4 meses, são bastante desastrosos, tanto na economia, quanto na educação, quanto nos índices sociais, e assim por diante nos preocupa. E a única forma que nós temos de vencer todos esses grandes problemas é com a educação.
A educação é o pilar que pode dar sustentação para que nós possamos vir a enfrentar, resolver e sair bem-sucedido de todos esses problemas. Muito obrigado pela sua atenção. Aos que não estão inscritos no canal, por favor, inscreva-se no canal, porque você estará recebendo constantemente as nossas atualizações. Aos que já estão inscritos, muito obrigado por estar de novo assistindo esse vídeo. Deixe os seus comentários são sempre bem-vindos. Eles não passam por um processo que nós chamamos de escolha seletiva, eles são livres, o que você coloca é o que está aí na linha de comentários. Mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.